Estou vendo muita gente, né? Já me conhece, eu já conheço, mas muitas pessoas também que eu não conheço ainda, e que alegria poder estar com as irmãs, como já foi orado, né? Que Deus me use, porque realmente eu não tenho de mim mesma nada de bom que possa mudar a vida de vocês aqui. Mas, depois do convite, eu me coloquei à disposição para que o Senhor possa falar com vocês através de mim, apenas como instrumento. Então, que a gente possa nesta noite eu estar atento ao Senhor para escutar aquilo que Ele quer falar para vocês e passar para vocês, e vocês atentas para escutar aquilo que Deus está falando. Amém? Como o Júnior já falou, ela me passou um tempo, eu vou ler. É sobre saúde, sobre emocional. Estamos, agora começou a passar o Setembro Amarelo, agora é Outubro Rosa, né? Mas é Cristina Rosa também. E o tema que o Júnior me passou é muito interessante, que diz assim: mulher e fé, caminhos para a saúde emocional e espiritual. E aí ela me deu 2 versículos de base bíblica e o tema continuou bem assim: como buscar paz, esperança e equilíbrio emocional na relação com Deus, especialmente nos momentos difíceis. E aí, antes de ler aqui os versículos, né, eu queria só fazer uma introdução breve aqui sobre saúde, né? Já que a gente está falando aí de saúde emocional, espiritual. E aí, qual seria então, de forma geral, a definição de saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um bem-estar físico, social e emocional. Não quer dizer que saúde exatamente é você não estar adoecido, não ter doenças, porque assim quase ninguém teria saúde. Acho que ninguém, porque todo mundo adoece em algum momento, né? Agora eu mesmo estou resfriada, estou adoentada, mas quer dizer que eu não tenho saúde por isso? Não. E saúde é só isso? É só ter ou não algum diagnóstico, alguma questão física? Isso também não é saúde. Você pode estar sem nenhuma dor, sem nenhum diagnóstico físico, e socialmente você está em sofrimento, ou emocionalmente. E aí, né, fazer outro recorte aqui. Tem alguém que falava assim, não sei se era Martin Lutero, que falava assim, que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã de manhã. E também eu vou dizer que a Bíblia é mais sábia do que qualquer organização mundial de saúde, de psicologia, de medicina. E a gente vai ver um pouquinho hoje sobre especificamente a saúde espiritual e emocional. Porque, claro, tudo está junto. Nós não somos um corpo, como a Bíblia já diz também, lá em Romanos. Se a gente sente, estou aqui, ó, dou uma topada aqui. Essa dor aqui é só o meu dedinho, meu corpo todo sente. Se o meu dente dói, como a neta da irmã estava falando, a criança passou muitos dias com esse dente doendo. Era só aquele que doía? Não, impactava toda a vida dessa criança, essa dor desse dente. Mesma coisa, quando a gente tem alguma questão emocional, de repente, em luta, a gente perde alguém. É só naquele momento ali, no velório do enterro, é só aqueles momentos que a gente compartilhava com aquela pessoa que vão ser mudados na nossa vida? Não. Toda a nossa vida muda, tudo dentro de nós. Inclusive, às vezes, passando por uma questão emocional, nós até adoecemos fisicamente também. E a mesma coisa é espiritual. Se nós somos, a OMS também diz isso, nós somos pessoas biopsicossociais, quer dizer, nós somos biológicos, de matéria, psicológicos, mente, emocionais, sentimentos, e sociais, que é essa interação, é a questão de onde nós vivemos, se a nossa casa, a nossa comunidade nos oferece o básico para a dignidade humana, esses locais que nós frequentamos. Nós estamos inseridos em uma comunidade, a igreja é uma comunidade importante, mas tem pessoas aí fora que além de não conhecerem Jesus, perdem socialmente porque elas não participam de nenhuma comunidade. E para a nossa saúde, nós precisamos de relacionamentos recíprocos, que a gente vai doar e vai receber. Isso faz parte
saúde. Porque nos países hoje mais desenvolvidos ali da Europa, os índices de suicídio têm subido tanto, porque são pessoas que cada vez se isolam mais. A igreja na Europa tem passado por um período de apostasia, igrejas estão fechando, as pessoas não têm mais fé em Deus. Países que eram extremamente cristãos estão virando países ateus. O número de cristãos está diminuindo. Os mesmos missionários que chegaram aqui no Brasil e vieram de lá, hoje nós estamos indo para lá evangelizar. E as pessoas cada vez mais sozinhas, estão cada vez mais adoecendo emocionalmente e vendo no caminho não existe mais. Então, está entendendo como tudo está junto? Não tem como separar. Só que a Bíblia também fala isso. E aí eu quero que a gente veja hoje, especialmente da nossa saúde emocional, para gente ver como está extremamente ligado à nossa saúde social, que aí dentro da saúde social está a nossa fé, a nossa espiritualidade, né? Dentro disso. Então, primeiro eu quero ler o Salmos 34, versículo 14, quem puder abrir. Eu errei, mas 18, tá? 34, 18. Quem quiser ficar em pé, seguir, né? A gente tem esse costume, reverência à palavra. Primeiro vai ser Salmos 34, versículo 18. E o próximo eu digo depois, porque eu não marquei na minha Bíblia aqui, aí eu procuro junto com as irmãs. Vai dizer assim, Salmo 34, versículo 18, é um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo aqui quando ele estava fugindo de Saul, ele foi procurar um rei, que eu acho que é Meleque o nome. E ele estava fugindo para salvar a própria vida. Eu vou falar mais daqui a pouco. E aí é o que Davi reconhece. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Antes de falar mais sobre esse versículo, a gente vai abrir agora em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Amém? Vou ler. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Algumas versões vão dizer não fiquem ansiosos. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Podem sentar. Já que quem escreveu isso aqui foi Paulo. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Paulo estava preso e ele escreveu isso aqui, essa carta para a igreja de Filipos. Era uma igreja que Paulo gostava muito. E apesar de ele estar preso, foi a segunda igreja, o segundo campus de Paulo foi Filipos, ele está escrevendo enquanto estava na prisão. É uma carta que ele está ali animando o povo. Né? Ele faz assim, ó, não fiquem ansiosos não. Ou ele lá preso, sofrendo, e aconselhando quem estava em lugar. Minha gente, não fiquem ansiosos por nada. Pelo contrário, em vez de estar murmurando, de estar pensando, ruminando pensamentos, repetindo pensamentos que não levam vocês a lugar nenhum, clamem ao Senhor, levem a Deus, entreguem nas mãos de Deus. E até mais à frente ele vai falar do 8, né? Do 8 e 9, que até ele ensina em que pensar. Porque os irmãos, eles dizem, não encher a cabeça de vocês de notícia ruim, de preocupação, não. Nós temos que encher a cabeça de coisas boas, saber o que pensar. Porque está tudo ligado àquilo que nós pensamos, que nós vemos, recebemos, vai formando nossos pensamentos, que vão formando nossas emoções, que vão formando nossos comportamentos, nossas reações. Então é tudo uma coisa só, um corpo só.
E aí, trazendo especificamente para o contexto, né, já que estamos aqui também só entre mulheres, a gente não pode também fingir que a saúde da mulher é igual ao do homem. A vida da mulher é diferente da vida do homem. Sempre foi. Cada época vai continua diferente. Antes das mulheres, em sociedades que as mulheres sempre trabalhavam, caçavam, né? Não era sempre como a mulher de Efésios. Inclusive a mulher de Efésios também, né? Efésios não. De Provérbios 31, não era uma mulher que só usava, né, cor de rosa, vestidos longos e ficava lavando o cabelo na beira do rio. Não era isso. Era uma mulher que trabalhava, né? Que produzia, que cuidava dos filhos, administrava a casa. Então, assim, vai passando o tempo, homens também têm suas responsabilidades, homens também têm emocional, espiritual e social, mas as mulheres também sempre tiveram muitas demandas, desde sempre. E hoje não é diferente, claro, diferentes as demandas, mas hoje nós temos, né? A mulher, por um tempo, depois de muito tempo, a mulher ficou um tempo em casa. Antigamente, há uns 2 séculos atrás, se moravam em casas maiores ou muito perto de parentes, então as mulheres tinham filhos, muitas não trabalhavam, então apoio ali de tios, de pais, de avós, todo mundo perto, que era a rede de apoio, ajudava a cuidar das crianças, tinha aquela divisão de atividades, e agora cada um mora no seu canto, todo mundo está mais distante. Aí hoje a mulher trabalha, aí para conseguir ganhar mais no trabalho, ela tem que estudar, ela está sempre estudando, aí tem filhos, aí ela cuida dos filhos, aí tem que cuidar da saúde dos filhos, da educação dos filhos, manter os filhos vivos, limpos e arrumados. Aí quando o filho não está tão pequeno, não tem que manter ele segurando, tem que manter ele orando, porque ele não controla. E aí tem que cuidar do marido, e aí tem que ajudar financeiramente em casa porque está tudo caro. E aí tem que administrar o dinheiro, e tem que manter a casa limpa. Aí tem a igreja, tem um conjunto, tem um ensaio. E aí tem a saúde, aí mesmo que tem plano de saúde, é dificuldade para conseguir uma consulta, e aí gasta tempo com isso, e aí tem que marcar o médico do marido, o médico do filho, o médico da mãe idosa, e tem que marcar cuidar dela, e é tanta coisa. E no final ela não se acha boa, você acha que não fez nada direito, e que não está conseguindo fazer nada, e que o que você faz não faz diferença no mundo, e você acha que é porque você pediu errado, ou porque você orou pouco. E quando dá certo, se seu filho se sai bem, seu marido se sai bem, glória a ele porque ele fez certo. Mas se ele fez errado, se seu filho não teve sucesso, seu marido não teve sucesso, fui eu que não trata direito, eu que não dei as condições. E é assim, nossa, o filho de fulaninha passou para a medicina, que menino bom, esforçado. Nosso filho de fulaninha não quer trabalhar, também não criou direito ao menino, deu muito fogo a esse menino. Sempre na mulher, nossa sociedade assim. E nós também nos cobramos muito o tempo todo. E se meu filho está doente e eu estou doente, eu vou levar ele no médico, a minha saúde fica para depois. É sempre assim. E a sociedade, não só a igreja também tem um papel nisso, né? Principalmente a gente vê aqui, ó, quantas mulheres a gente tem aqui, quantos homens. Quantas mulheres tem na igreja de vocês, que estão na igreja, quantos de vocês estão, e seus maridos não estão? E aí, além, quando o marido não está, além da responsabilidade dentro de casa, de cuidar do mundo limpo, alimentado e vivo, essa mulher que não tem um marido na igreja, ainda tem a responsabilidade espiritual sobre essa família, de ser a coluna de oração, de ser aquela que vai discipular a sua família, que vai entregar seu lar ao Senhor. Mais uma coisa sobre a mulher. E disso tudo, dessa mulher que tem que ser forte, porque também tem outra coisa. Aí chega a Irmã Maria, não sei que era Maria aqui não, estou criando um personagem. Aí chega no ensaio, a Irmã Maria senta do lado de Irmã Josefa, que eu também, né, não sei se tem alguma, mas são 2 personagens. Irmã Maria, ai mulher, estou tão cansada, passei o dia lavando roupa, aí choveu, eu tive que tirar do varal, não secou ainda. Aí meu marido, Zé, mulher, olha, tá com um trabalho tão inflamado, não quer ir no médico, eu não sei o que eu faço com esse homem. Aí José, em vez de dizer, mulher, vamos orar, ele faz, mulher, tua vida tá boa, pior tá a minha, que a minha máquina quebrou, meu marido quebrou o braço, tá com diabetes, meu filho não sei o quê. Aí quando é feira já chega irmã Mariquinha, a vida de vocês duas tá boa, ruim tá a minha, que minha mãe tá lá em casa acamada, meu filho tá
está pior. Né? É cobrança em cima de cobrança. Não é assim, gente? É desse jeito. E aí, o que isso tem a ver com os textos que eu li agora? Para quem não sabe, eu primeiramente sou filha de Deus, tudo, e eu também sou psicóloga. E quando chega alguém básico, isso é uma coisa básica de qualquer trabalho de psicoterapia, de quando você vai para o psicólogo, para psicologia, para fazer terapia. Para você tratar qualquer coisa diferente de doença física, que se o médico disser, Noemi, você está com doença tal, tome tal remédio, vai ficar bom. Não me pode dizer, acho que eu não tenho isso não, mas eu vou tomar esse remédio. Mesmo se ela não acreditar, ela tomou o remédio, é possível que ela fique bem, se só o remédio resolveu. Mas quando ela está falando de algo emocional, se você não primeiro nomear aquilo, aceitar, aquilo não começa a se resolver. Por exemplo, ansiedade. Muita gente hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade, na verdade, ansiosa, né? Claro que existe a diferença entre ansiedade e a emoção, só que algumas ansiedades podem ser patológicas, adoecedoras, transtornos. Mas a ansiedade todo mundo sente em algum nível. O que não pode é sentir demais o tempo todo. Porque ninguém sente uma emoção o tempo todo. A gente sente alegria, depois tristeza, depois raiva, depois a gente sente ansiedade, depois medo, e as emoções vão variando. É do ser humano, Deus nos criou assim, com emoções. É importante que a gente vá passando pelas emoções. Só que quando você sente só uma coisa, você vai ter que, né? Só que aí existe a diferença, quando você só alimenta essa coisa ou quando ela é um adoecimento. Não estou falando agora da ansiedade, adoecimento. Mas quando a gente alimenta só uma, a tendência é que nosso coração ele vá ficando cada vez mais ansioso, tá bom? E aí, como nós somos um corpo só, tá tudo ligado, é tudo uma coisa só, nós temos que cuidar de tudo, tá bom? E Deus ele se preocupa com a nossa vida espiritual também, porque ele está ligado ao emocional. E aí, o que tem a ver aqui com isso? Com o que Davi, que eu vou dizer, está falando Davi, que a gente tem que nomear. Se você de repente vai e está sofrendo muita ansiedade, se você não aceitar primeiro, não conseguir reconhecer em você que aquilo é ansiedade, você nunca vai conseguir se livrar daquilo, melhorar aquilo. Se você não conseguir nomear que aquela tristeza é muito profunda, ou que é uma depressão, ou se não nomear que está com raiva, essa raiva vai sempre dominar. Se você não conseguir parar, pensar e nomear. E o que foi que Davi fez aqui no Salmo 34? Olha aqui o que Davi fala no Salmo 34, 18. Perto está o Senhor que tem coração quebrantado, e ele salva os de espírito oprimido. Ele estava falando, crendo em Deus, porque ele estava naquele momento oprimido. E o que é um coração quebrantado? O coração quebrantado é um coração que não é orgulhoso, que não é soberbo. Porque quem é orgulhoso e soberbo não admite suas fraquezas. Admite? Um coração soberbo, orgulhoso, ele não admite que ele peca, que ele erra. Ele não admite que ele está passando por um momento difícil, ele não admite que ele pode estar sendo ansioso, que ele está tendo muita raiva em momentos que não era para ter. Então, primeiramente, se a gente não reconhecer a nossa pequenez, as nossas falhas, a gente não tem um coração quebrantado. Porque um coração soberbo, orgulhoso, ele não se quebranta diante de Deus. E aí, aquele que não tem coração quebrantado, aquele que não reconhece que pode estar oprimido, ele se distancia do Senhor, porque Deus está perto e ele salva os que têm espírito oprimido. Mas se você não admite isso, você está se distanciando de Deus. E pra quê, né? Você não precisa, porque se você é a boa zona, né? Porque só de uma fulana aqui, olha, fala demais, vive ciando, e eu não. Quando eu perco, né, as estribeiras,
fronteiras é porque alguém fez por onde, então eu tenho razão, né? É porque você incluiu lá em casa, meus filhos, meu marido, assim, eu tenho razão, porque até Deus tirou, quem sou eu? Isso é um coração orgulhoso. Isso é um coração orgulhoso. Ah, eu não vou não pedir ajuda a ninguém não, porque cada um tem seus problemas, aí a gente está disfarçando nosso orgulho com quem está cuidando do outro. Eu resolvi estar aqui sozinha, então ninguém se importa. E aí você não tem coragem de pedir oração por uma coisa, pedir alguém que poderia te ajudar em algo. Isso é orgulho, isso é soberba. Quando nós achamos que sozinhos ou sozinhas nós vamos conseguir lidar com tudo. Imagina se Davi dissesse, não, eu sou aqui o rei daqui dessa nação. Eu vou pegar os melhores cavalos e vou embora. Quero nem saber da mulher de saúde de ninguém. Vou fugir porque, né? Eu sou bonzão. Davi ele olha, sabe que ele não diz. Mas ele reconhece que se não fosse o Senhor para salvar ele, que ele estava oprimido naquele momento. Ele estava oprimido. E ele salva os de espírito oprimido. Ele estava falando dele também. O Senhor me salva porque agora eu estou passando por um momento difícil, um momento de opressão. Eu preciso do Senhor. Então isso é um coração quebrantado. Reconhecer nossas emoções, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossa pequenez diante do nosso Deus. Isso também é o primeiro passo, né? Porque aquele que reconhece é porque ele crê. E aí nós vamos para o segundo passo, né? Como eu falei, o primeiro passo é reconhecer. E o segundo é o que eu faço agora que eu já reconheço. Eu entrego, eu confio. Porque o que é fé? É crer naquilo que nós não vemos. E existe fé sem confiança? Não existe. A gente pode até se comportar como quem faz, às vezes. Mas Deus conhece nosso coração. A gente não adianta pegar e dizer, eu creio em Deus, eu tenho fé. Mas tudo eu faço pela força das minhas mãos. E se não der certo, com a força das minhas mãos, eu desisto, deixo de lado. Eu não consigo crer que o meu Deus faz mais do que eu. Porque eu já tentei de tudo e nada deu certo. Não vou orar mais por esse homem não, por esse menino não, por essa menina. Eu já fiz de tudo e não deu certo. Você fez de tudo. Mas faltou uma coisa. Entregar ao seu Deus, que pode muito mais do que você. Ele pode o que você não pode. E aí, agora eu quero entrar nos tópicos aí com as irmãs. Vamos falar sobre a presença de Deus nas dores emocionais. Voltando lá para o texto de Davi, né? Ele estava ali fugindo, ele estava vulnerável. Logo ele, né? Que foi até as irmãs cantaram aqui, né? Seria uma mulher segundo o coração de Deus. Davi também. Ele foi um homem, foi dito na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Mas apesar disso, dele ser um homem segundo o coração de Deus, isso livrou ele de vulnerabilidades? Isso livrou ele de momentos difíceis? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário. O que tem a ver não é o que acontece, é como você reage. O que determina uma mulher segundo o coração de Deus não é o que acontece com ela, porque isso ela não controla. O que determina se você é uma mulher segundo o coração de Deus é como você vai reagir ao que acontece a você. Não é se você enfrenta lutas ou não é se você enfrenta dificuldades, não é se você adoece ou não, mas é quando as coisas acontecem que as coisas não estão no seu controle, como você reage diante disso? Será que você fica logo ansiosa pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Como eu posso resolver? O que eu vou fazer para isso aqui dar certo? Ou você coloca nos pés do Senhor, Senhor, eu sei que algumas coisas eu até posso fazer, mas
Coloque em tudo, mas eu quero fazer o que o Senhor disse para fazer. Eu sei, Deus, que talvez essa coisa aconteça, mas me confirma primeiro e faz comigo. Está entendendo que é diferente? Não estou dizendo que agora também, irmãs, não façam mais nada. Chegar em casa amanhã, sente lá na cadeira e o almoço vai ficar pronto. Né? Ficar cansada, não é isso. Não é que agora também nós, estou com problema, não vou nem procurar um médico. Vou dizer, deixar que Deus leve meu nome lá no médico, depois o médico vem na minha casa aqui. Ou então, não é assim. É a gente agir, mas sabendo que, Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Me direciona ao que fazer. Porque, Senhor, eu posso até fazer uma coisinha aqui, outra ali. Mas se não for contigo, pode não dar certo. E se for contigo, mesmo que dê errado aos meus olhos, eu sei que é o melhor. Porque também a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para Ele, para o plano dele, para o que Ele está fazendo na terra, que está acima dos nossos pensamentos. Nem sempre a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável para você. Aos seus olhos nem sempre vai ser o melhor. Mas se você for uma mulher sábia, que colocar o Senhor à frente de tudo, que escutar a voz do Senhor, mesmo quando der errado, você vai ter paz em tudo, a paz que excede todo entendimento, porque você vai saber que apesar de estar errado aos olhos humanos, foi o melhor aos olhos de Deus. E é disso que vem a paz que excede todo entendimento. É você estar literalmente numa guerra, literalmente no meio de uma guerra, e você está em paz, e você dormir tranquila, e você viver bem, e você até orar por outras irmãs. Até quando a irmã Mariquinha chegar reclamando, você segurar a sua e dizer, irmã, sinto muito que a irmã está passando por isso, vamos orar. Eu vou orar pela irmã junto, vamos orar agora juntos. Eu vou orar pela irmã em casa, pensando no que pode fazer para ajudar. Porque apesar do seu lar estar uma guerra, você tem em você a paz que excede todo entendimento. Apesar de repente alguém da sua família ser tão briguento, instigar tanto a raiva em você, você vai conseguir ficar calmo, ficar em paz, trazer uma palavra de amor. Porque você não é movido pelo contexto que está ao redor, que está ao seu redor. Quem manda no seu coração, na sua emoção, na sua fé, não é mais o que acontece. É o seu Deus. Então, está tudo dando errado. Está tudo um caos. Todo mundo acordou de mau humor na sua casa, mas você não. Porque dentro de você habita a paz que excede todo entendimento. E aí você não vive mais pelo que o mundo está fazendo, pela tendência do mundo. Eu sei que de vez em outra até algumas modinhas, né? Estava gravando Morando do Amor, todo mundo queria provar Morando do Amor, e Morando do Amor pra lá, pra cá, não vejo mais ninguém comendo Morando do Amor. E a mesma coisa são com as coisas de fora. E de repente agora, está um pouco fora do nosso contexto, porque nós como cristãos não consumimos bebida alcoólica, mas sim consumimos desse negócio do metanol, né? E morre um aqui, apareceu um caso aqui, em São Paulo, não sei o quê. E aí todo mundo empavorosa, né? E todo mundo, e quem você não bebe, mas de repente alguém da sua família bebe, fica com aquele medo, né? Meu Deus, por fulano, por ciclano, que... Só que a gente não pode ficar ansioso por isso. Está acontecendo lá fora. Mas se eu sou uma mulher que luta para viver segundo o coração de Deus, a minha fé, o meu emocional, não vai ser determinado por isso. Porque eu estou no meio da guerra, mas eu estou com aquele que vence todas as guerras. E mesmo se essa guerra me matar, literalmente, nós já cantamos hoje, nós vamos para um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Porque nossa vida não termina aqui. Isso aqui é só um começo. Inclusive as bênçãos que nós vivemos aqui é só uma amostrinha pequenininha da glória que está por vir. Até os prazeres, até quando ficar o mundo certo, até aqueles momentos que são tão felizes pra gente, aqueles sonhos realizados que enchem nosso coração. De repente ver alguém entregando sua vida a Jesus, principalmente quando é alguém que a gente orou tanto. Que maravilha! Mas isso não se compara com a glória que está vivendo, que está por vir. Tem uma vez que eu vi até uma ilustração que dizia assim: imagine que você vai para uma festa. A festa lá do Palácio da Inglaterra.
limpeza, comida, enfim. Vão ter os melhores, tudo que existe no mundo vai ter lá. E do melhor, com a melhor qualidade, as melhores frutas, as melhores legumes. Tudo preparado da melhor forma. Só que, antes de o jantar, tem o quê? Tem a entrada, aí o prato principal, depois a sobremesa, não é assim? E essa comida ela só vai melhorando, certo? Porque a entrada é aquela coisinha para você sentir o gostinho. Mas não enche ainda a barriga, não satisfaz. Até quando vai comer um lanche, aí faz assim, enche, mas daqui a pouco está com fome. Não se compara um prato de cuscuz, se compara uma coxinha a um prato de feijão e arroz de macaxeira. A gente fica até satisfeito, mas assim, tem gente que faz, se eu comer feijão, eu encho minha barriga. Aí imagina que tem a entrada, o prato principal e a sobremesa. A gente vivendo aqui na Terra é como se a gente tivesse vivido só de entradinhas. As bênçãos de Deus são só petiscos comparado ao que a gente vai viver na eternidade. E lá vai ser servido o prato principal. Lá nós estaremos saciados. Aqui não. Aqui realmente as coisas não nos saciam. Nada sacia a gente aqui. Mesmo quando a comida é muito boa, quando a bênção é grande, é bom viver aquela bênção, mas ela não nos preenche totalmente. Porque aquilo que nos preenche está por vir. Amém? Deus, Ele não rejeita o coração que reconhece a dor. Como Davi reconheceu, Davi reconheceu por quê? Imagina Davi, um rei, um homem forte, estava fugindo lá de Saul. Também era muito bonzinho, sabia que estava fugindo, sabia que Saul ia pegar ele. Mas ele sabia o Deus dele. E apesar de que eu imagino, lá me fala assim, Davi era um homem sem coração de Deus, mas eu acho que Davi era um pouco orgulhoso. Ele era, lembra quando ele foi para a guerra? Aquilo era orgulho também, pelo local dele. Mas apesar do orgulho, eu que estou julgando Davi como orgulhoso, ele reconheceu sua dor, sua pequenez, seu sofrimento, porque ele sabia que Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita quando nós reconhecemos as nossas dores. De repente, a sua dor não precisa ser uma dor que o mundo ache grande. A sua dor pode ser simplesmente não conseguir segurar a língua, a boca. Pode ser a sua dor. Sua dor pode simplesmente, não sei, não conseguir administrar seu dinheiro. É sua dor. Sua dor pode ser, a gente não tem medo de falar disso, mas mulheres também consomem coisas que não deveriam. Conteúdos que, eu vou falar o nome, mas conteúdos que são para maiores de 18 anos. De repente, sua dor é essa, você acha que ninguém vai descobrir, mas se corre por dentro. Mas se você reconhecer a sua dor, a sua fraqueza, Deus não vai te rejeitar, Ele vai te dar os braços, Ele vai te ajudar a passar por isso. Mas primeiro você precisa reconhecer. Não adianta aí, uma hora Deus vai agir. Você tem que colocar isso diante do Senhor. Pedir a Ele ajuda. Porque só aí, reconhecendo a sua falha, o seu pecado, a sua vulnerabilidade, o seu medo, o Senhor vai agir através de você. E aí, reconhecendo isso, a gente chama o Senhor. E como é que a gente fala com Deus? Como é que a gente fala com Deus? Através da oração. A oração, gente, é um pilar poderoso. É uma disciplina espiritual. Que eu sei que as mulheres são quem mais oram, geralmente. Mas nós oramos pouco ainda. Nós oramos muito pouco. E é através da oração que nós conseguimos entregar a Deus. É colocando em palavras que nós conseguimos entregar a Deus essas fraquezas, essas vulnerabilidades. Porque primeiro a gente reconhece. Mas para entregar ao Senhor, a gente tem que orar. Entregar a Deus. Por isso que aqui em Filipenses, Por isso que em Filipenses, ele vai dizer assim a vocês: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos pela oração e pela súplica. Lá em Romanos vai dizer, Romanos 8, que o
Espírito Santo, ele pega a nossa oração, nosso clamor, e ele leva para Deus como que traduzido, sabe? Mesmo que ele diz, Senhor, eu não consigo nem dizer o que é meu coração, mas Deus não tem isso a ele, porque o Espírito Santo, ele pega nossas orações, e é como se ele traduzisse, sabe, para Deus. Ele pega aquilo que a gente escreve, que a gente fala, que às vezes nem tem muito sentido, mas é como se ele transformasse num texto maravilhoso para Deus. Não já vi isso não, mas ele leva para Deus como a gente realmente precisa. Então, não se preocupe se de repente a sua oração você não consegue nomear ainda. Só diga a Deus que você não está bem, que ele está doente, ele te ajuda. Coloque diante de Deus a sua ansiedade. Quando começar a vir na sua cabeça um monte de preocupação, porque o que é ansiedade? É uma emoção que nos tira do presente e nos leva para o futuro. A gente começa a sentir um sofrimento, um aperto por algo que ainda nem aconteceu e que geralmente nem vai acontecer. Pensa aí, tanto de coisa que você já ficou pensando que poderia dar errado. Eu tenho certeza que a maioria das coisas, se não todas, não aconteceram. E aí você sofreu em vão. E aí quando você está sofrendo em vão nesse momento, você está deixando de viver o presente. E o presente é literalmente o presente. Deus está nos dando isso agora. Eu nem falei no começo, eu gosto de falar. Para a gente, quando começar nesse momento da palavra, deixar lá fora as preocupações. Porque de repente eu sei que tem várias irmãs agora que estão pensando: eita, essa hora que eu vou fazer janta, será que eu deixei os pães de bolha ou não, hein? Para fazer janta eu vou chegar, meu Deus, e amanhã tem que cortar o frango do almoço, já adiantar, temperar. E ainda faltou uns roupas para lavar, ainda nem terminei de lavar o banheiro e começar a pensar. Aí você nem está resolvendo o que está em casa para resolver, porque você está aqui, e nem está escutando o que Deus quer falar para você aqui agora. Você está deixando de viver esse culto para a glória de Deus, para ficar lá no futuro com coisas que não estão no seu poder agora. É isso que a ansiedade faz, ela nos rouba o presente. E aí, quando ela nos rouba o presente, ela nos rouba tanta coisa, ela nos rouba de tantas experiências com Deus. Tanto que você poderia talvez ter escutado muito mais esse culto hoje, se não estivesse tão preocupado com o que está acontecendo lá fora. Você pode cuidar de quem não está aqui? O seu filho que não está aqui, o seu marido que não está aqui. Você pode cuidar dele como agora? Se não for através da oração, não tem outra forma. Porque você não está onde ele está. Aí você está deixando de viver com o teu Deus aqui, de receber dele aqui, de entregar isso aqui a ele. E aí, nem está vivendo lá esse problema, você está pensando que talvez não seja um problema. É sua mente que criou. E nem está aproveitando o presente. Tem até um filme que fala, né, que o presente se chama assim porque ele é um presente para a gente, não é algo que nós recebemos. E que não tem outro momento para aproveitar a não ser esse. Não tem outra forma. Nunca mais nós vamos viver esse culto. E essa palavra, mesmo que amanhã eu pregue esses mesmos versículos, não vai ser igual. Mesmo que seu pastor na sua igreja amanhã pregue o mesmo, não vai ser igual. Nunca mais estaremos todos aqui juntos, igual foi hoje. Então nós só temos esse presente. Nunca mais. Já partindo para o encerramento, o último ponto. A paz que guarda o coração. E aí eu até falei um pouquinho disso antes, né? Que a paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela não é racional. Racional é assim que ela não tem lógica. Muitas vezes não faz sentido. É uma paz para literalmente você estar lá e a sua vizinha chegar: Maria, mulher, não sei como tu consegue ir para a igreja e viver sorrindo e ainda conversar com a gente, orar pela gente, se na tua casa está tudo dando errado. E aí Maria vai poder dizer: eu estou assim porque Deus está cuidando de tudo, eu não posso cuidar. Eu tenho uma paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Deus. É você viver no caos e você está dando graças em tudo, e você está bem. Não quer dizer que a gente não pode ter tristeza. Pode, uma vez que a gente vai chorar, mas aí não pode também só alimentar essa tristeza, só alimentar a raiva, só alimentar uma depressão, ou só alimentar um mundo. Não pode, a gente tem que sentir, reconhecer isso, levar para Deus, entregar a Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Porque apesar de tantas coisas
está indo errado, minha fé está em Deus, eu estou no controle de tudo. Isso que é a diferença da mulher de Deus, da mulher segundo o coração de Deus. Ela passa momentos difíceis, mas os momentos difíceis não definem ela. Ela passa por tristeza, ela pode até passar por ansiedade ou depressão, mas isso não define ela. Isso é muito comum em hospitais. Às vezes vai no hospital, se alguém já foi internado, e aí tem médico que não chamou você pelo nome, chamou você pela sua doença, né? Ah, paciente do leito tal, de tal diagnóstico. Ninguém é um diagnóstico. Hoje em dia, a gente tem muitos casos de autismo. E aí, você está chamando pessoas com autismo. Porque alguém é só autista? Ninguém é assim. Alguém é só um câncer. É uma pessoa autista, mas tem muitas outras coisas. É uma pessoa com câncer, que também é mãe, filho, irmão, amigo, que tem outras coisas na vida. Mesma coisa é você. O seu contexto não te define. De repente, mas é porque eu errei no passado. Tal escolha foi eu que fiz. Tá bom, querido, você errou. Se arrependa, confesse, se arrependa. E Deus te perdoa. E o passado está apagado. E provavelmente você vai ter consequências desse erro. Vai, mas isso não te define. Não é porque em um momento da vida você se entregou ao pecado de prostituição que você vai ser prostituta a vida toda. Não é porque em algum momento da vida você falou que não deveria, entregou sua língua à ira, que agora sua boca só vai sair maldição. Não, se arrependa. E o Senhor vai limpar a sua boca e vai virar uma boca de bênção. Uma boca que é aberta para abençoar, porque foi para isso que ela foi criada. E aí o que isso tem a ver com saúde? Porque quando nós vamos esquecendo esses princípios básicos, sabe, quando nosso coração vai ficando orgulhoso, nossa vida espiritual não vai bem. Se nossa vida espiritual não vai bem, nossa saúde mental também não vai bem. Não existe uma sem a outra. Principalmente para nós cristãos. Porque a fé é uma parte muito importante da nossa vida. Porque quando nada mais tem solução para quem nós corremos? Para Deus. E se nós não tivermos fé em Deus, nós vamos correr para quem? Por isso que as pessoas têm corrido para terminar a sua vida. Porque elas não têm onde colocar a sua fé. Então preserve sua fé. Lute por sua fé. Não deixe que o mundo ao redor determine sua fé, determine seu humor. Porque quem determina é o que a palavra diz, não é o que acontece lá fora. Ano que vem, por exemplo, vai ser um ano de Copa do Mundo, de eleição, é movimentado, né? Mas quem vai nos definir ano que vem? São os partidos políticos? São os partidos que vão na igreja? Não que não é uma decisão importante, não estou dizendo isso. Mas o que vai decidir se você vai continuar amigo ou não de irmã fulana, de irmã tal, é em quem ela vota? É isso que define se ela é tua irmã em Cristo? A gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que ver pelo que a Bíblia diz, não pelo que o mundo diz. Eu não posso definir se a minha irmã é mais ou menos crente pelo partido, pelo prefeito, governador, presidente, seja lá quem ela está votando. Não posso. E se a irmã está errando, eu estou percebendo, eu vou chegar para ela e vou conversar. E se está difícil, eu vou suportar ela. Porque nós temos que suportar uns aos outros. Eu vou ajudar ela nessa caminhada. Porque eu também sou falha, eu também sou pecadora. E glória a Deus, porque um dia alguém me suportou, me deseja de oração. Nós não chegamos aqui sozinhos. E já partindo para a conclusão. A nossa fé não é só um exercício espiritual, mas também um caminho para a nossa cura interior. É a fé que nos ajuda a lidar com essas coisas difíceis. Porque, como eu disse, quando nada, não há esperança para mais nada, como nós podemos nos agarrar? Nossa fé, quando tudo diz ao contrário, tudo diz que nada vai dar certo, onde é que nós nos agarramos na nossa fé? E aí é ela que nos cura, ela que nos permite prosseguir. Então, a mulher de fé, ela aprende a viver não pela força, mas pela dependência de Deus. Ela não vive mais pelo que ela pode fazer. Ela não confia mais na força dos seus braços.
Ela confia no seu Deus. Isso é ser uma mulher sempre no coração de Deus. Isso é ser uma mulher que sabe equilibrar a sua saúde emocional e espiritual. É aquela que ela se enxerga tão fraca, tão pequena, que ela sabe que ela não se salva, mas que ela tem um Deus que não rejeita um coração quebrantado. Ela tem um Deus que não rejeita uma oração pura, verdadeira. Amém? Então, que a gente possa abrir nosso coração diante do Senhor. Mesmo quando a gente não souber dizer o que estamos sentindo, mas que a gente diga a Ele: Deus, eu não sei o que estou sentindo, mas eu sei que o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo não me envolver com essa guerra que estamos aqui fora, mas me ajuda de tua paz, que é teu inimigo. Senhor, eu falei demais, soltei minha língua sem querer, me perdoa, eu reconheço que eu pequei, mas me ajuda a não fazer isso da próxima vez. Senhor, eu acabei não acolhendo minha irmã, mas me ajuda da próxima vez eu não erro nisso. É assim: Senhor, eu não estou conseguindo não ser ansiosa. Eu estou ansiosa, você começa a dizer que eu só por isso, por aquilo outro. Coloque em tuas mãos, e aí cada vez que aquele pensamento volta na sua cabeça, você vai dizer: já está nas mãos de Deus. Eu vou pensar no meu presente. Eu estou aonde? Estou agora no culto. O que eu vou fazer no culto? Adorar a Deus, ouvir a voz de Deus. Então agora eu não quero ouvir o meu pensamento, eu quero ouvir o Senhor. Estou em casa fazendo almoço. Vou ficar pensando nesse problema? Não. Vou começar a orar por esse alimento. Senhor, que essa comida faça bem a minha família, que nunca nos falta, que abençoe quem preparou, que esse momento dessa refeição seja um momento de paz, que nesse momento o Senhor me dê a oportunidade de ser luz para os meus, que quando eles comem essa comida, eles possam sentir o teu amor através dela, e aí focar no momento presente. Estou no trabalho, estou começando a pensar em um monte de coisa. Senhor, não sei, estou aqui, trabalho no balcão. Senhor, cada cliente que chega aqui seja abençoado, que eu possa ser luz para esses clientes, que eu possa dar um testemunho, que eles consigam, enfim, que eles sejam abençoados por esse produto aqui que está sendo vendido, que quem fabricou esse produto, e aí esse trazer para o presente, usar a nossa fé para algo que glorifica a Deus, não ficar só pensando no que vai acontecendo, que não está no nosso controle. Então a oração, ela é uma ferramenta poderosa para essa ansiedade que nós vivemos hoje em dia, porque eu sei que em algum momento todo mundo aqui passa, alguns mais e outros menos. E aí eu queria fazer uma oração agora, né? Para o Senhor nos ensinar a confiar mais nele e a permitir que a paz dele seja como um escudo no nosso coração, para quando as coisas vierem de fora, elas encontrem esse escudo da paz. Então, já encerrando, obrigado por ficar sem pé. E vamos orar a Deus, que Ele nos ajude a confiar nele, porque até fé, se não for Ele que nos dê a fé, nem isso nós temos. Então vamos orar para que Ele possa nos ajudar a pedir ajuda, porque até isso a gente precisa. Amém? E logo em seguida, já passo para as irmãs. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti em oração, porque nós cremos que o Senhor é nosso Salvador, porque nós cremos que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas e sobre nossa vida também, Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a ser mulheres segundo o teu coração, para que o Senhor nos ajude a ser saudáveis, não porque nós merecemos, mas porque nós queremos glorificar a teu nome, até com a nossa saúde. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter corações quebrantados, tira todo o orgulho do nosso coração, tira toda a soberba, tira todos os sentimentos que nos controlam, Senhor, que nós possamos ser controladas pelo que a palavra diz, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, e não cheios apenas de emoções passageiras. Que tudo o que nós fizemos, Senhor, seja diante da Tua orientação, que nós possamos sempre lembrar que é melhor ter as coisas em Tuas mãos do que ter nas nossas mãos, Pai. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a orar mais, nos ajuda a nos arrepender, nos ajuda a colocar tudo em Tuas mãos, porque nós queremos ser mulheres segundo o Teu coração. Então, e cada vez que a gente cair, Senhor, que o pecado não nos envergonhe, mas que o arrependimento tome conta do nosso coração, para que nós possamos buscar a Ti. Nos ajuda a viver no momento presente, porque é esse que o Senhor tem nos proporcionado. Nós cremos que o Senhor já apagou o nosso passado e cremos que o futuro só pertence a Ti. Então, nos ajuda a viver aqui, nos ajuda a ser mulheres de oração, nos ajuda a ser mulheres que fazem a diferença na sociedade, nos ajuda
ajuda a ser mulheres que ajudam outras mulheres. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Aí, espero que as irmãs tenham escutado a Deus. Amém. Amém.